Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, verso 1 em diante. Com o tema Aprendendo a Sofrer com Esperança, que o Evangelho nos traz. Nós precisamos aprender, ou melhor, saber sofrer da forma correta, com esperança. O apóstolo Pedro, que escreveu essa carta, ele não entendia muito bem o sofrimento, inclusive ele quis tirar Jesus do sofrimento, quis livrar Jesus dos sofrimentos, mas depois ele amadurece, depois ele mesmo é testemunha dos sofrimentos de Jesus, e ele ensina, através dessa epístola, ao povo de Deus que estavam sofrendo. Ele ensina também aos presbíteros a pastorear com esperança, enfrentar os sofrimentos da igreja, do povo de Deus, também com esperança, sabendo sofrer da forma correta. Então vamos ler esse texto. Repetindo, 1 Pedro 5 até o 14. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória, da glória. Rogo igualmente aos jovens que sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho, Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, é tão importante nós sabermos passar pelo sofrimento, entendermos que ali devemos passar com graça, devemos passar com humildade, devemos passar com oração, sabendo que o Senhor está nos amadurecendo, nos fortificando, fundamentando a obra dele mesmo em nossas vidas. Ajuda-nos nessa noite, dá-nos entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O último verso do capítulo 4, ele diz: por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Dos versos 12 até o 19, ele vai falar muito sobre o sofrimento. Eu não vou ler agora, mas vocês depois podem ler em casa. Fala das provações, das lutas, das dificuldades. Mas no finalzinho, nesse verso, ele diz a forma que nós devemos encarar o sofrimento, que é aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus. Há um tipo de sofrimento que é a vontade de Deus para nós, que a gente precisa passar por ele, e nós devemos passar
encomendando a nossa alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, enquanto sofremos, devemos encomendar nossa alma, devemos orar, devemos estar ali contritos diante do Criador. Não se revoltar, não entrar por caminhos de tristezas profundas ou coisas semelhantes, mas encomendar nossa alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, façamos o bem, mesmo no dia do sofrimento, na hora do sofrimento, se apegue à prática do bem. No capítulo 5, os primeiros versos, 1 a 4, ele vai falar aí sobre os presbíteros. A palavra presbítero significa anciãos. São os anciãos da igreja, desde aquela época, não necessariamente os mais velhos, mas os mais experientes, muitas vezes acaba sendo os mais velhos mesmos, junta a experiência da idade com a experiência em Cristo. E muitas vezes também já sofreram muito na vida e sabem ali dar bons conselhos. Especialmente aqui na igreja, eles deveriam ensinar o povo de Deus a sofrer. Eles mesmos sofrerem, sabendo que haveria uma recompensa na glória, eles receberiam a coroa de glória, como também ensinar aos irmãos. Nós vemos aqui que Pedro era apóstolo, mas também era presbítero. Era uma época da igreja de transição, que foi cada vez mais usando o termo presbíteros, pastores e não apóstolos. Pedro era apóstolo naquela época, ele tinha participado da ressurreição, visto a ressurreição de Cristo. Ele participou, ele tinha dons especiais, Deus usou para fazer milagres, o apóstolo Pedro. Ele viu a ressurreição de Cristo. Então, essa transição, hoje não há mais apóstolos daquela forma. Hoje há apóstolos missionários, que é um termo também usado para apóstolo, apenas significa missionários. Mas apóstolos como aqueles, como Pedro, não há mais, porque eles foram testemunhas oculares ali da ressurreição de Cristo. E são esses conselhos, né? Eles são, no verso 1, rogo aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada. Então, duas coisas importantes. Quem participa do sofrimento vai participar da glória. Já hoje participa. Quem participa do sofrimento participa do consolo divino. No caso aqui, quem participa do sofrimento tinha esperança que participaria da glória. Na glória, eles receberiam a recompensa final e melhor. Verso 2, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por bondade, não por ganância, não dominando as pessoas, mas se entregando ao Supremo Pastor. Nós não imaginamos como devemos orar pelos presbíteros, pelos pastores. Vocês não imaginam quantas coisas, né, na reunião do conselho, no pastoreio, as questões que os irmãos, que nós juntos temos que decidir, temos que orar, temos que ter sabedoria, temos que sofrer. Às vezes a gente sofre pelo Evangelho, mas quando terminar essa palavra aqui, a gente vai orar pelos presbíteros também. Orar pedindo que Deus dê essa graça aos presbíteros e aos pastores. No verso 5 em diante, até os 5, 6, ele fala sobre a humildade. É algo bem difícil, meus irmãos, a gente ser humilde no trato uns para com os outros. Humildes, aqui fala sobre os jovens, primeiramente. Rogo aos jovens, não mais os presbíteros, mas agora os jovens da igreja. Sede submisso aos mais velhos, significa aos pais, aos líderes, aos presbíteros. Ser submisso é tão difícil. É tão difícil. Ser submisso não é uma submissão plena, completa, só a Deus, mas é um respeito. A gente deve ouvir, a gente deve acatar aos presbíteros da igreja, aos nossos pais, como é difícil ser submisso aos pais. E quando eles não são cristãos, talvez seja mais difícil ainda, porque
Não é fácil, né, a gente conviver com pessoas que não têm a mesma fé, que não pensam. A gente pensa de um jeito, eles pensam de outros, mas nós devemos honrar pai e mãe. Não 100%, porque aí só a Deus. Mas é uma advertência. Se vocês jovens da igreja, igual os jovens daquela época, quiserem um caminho de bênção, é o caminho que passa pela humilhação, pela humildade. Porque Cristo, Ele é o nosso Salvador e Ele andou por esse caminho. Ele foi um servo sofredor. Ele foi submisso ao Pai. Então, nosso grande modelo é Cristo. É o caminho para a vida inteira. Sejamos submissos. É uma frase que eu sempre gosto de dizer quando falo de humildade, que eu não sei se vocês vão compreender, mas para mim é muito significativa quando eu penso assim. Não sei onde eu vi essa frase. Ninguém me humilha se eu já vou humilhado. Está entendendo? Se você já vai humilde, se você já vai ali com o espírito quebrantado, se você já vai se humilhando, pode alguém falar mal de você, mas você vai ter tolerância, você vai perdoar, porque você já está humilde, você está com o evangelho no seu coração. Então, ele está ensinando aqui, os jovens, sede submissos aos mais velhos, no trato de uns para com os outros, na igreja, nos presbíteros, nos irmãos, nas mulheres, no mundo a gente precisa, no trato, ser muito humilde. É bem difícil esse caminho da humildade, é difícil mesmo. Por quê? Porque Deus abençoa os humildes e Ele resiste os soberbos. Muitas vezes o que está no nosso coração é a soberba, é o orgulho e a gente nem percebe. Verso 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. É sob a poderosa mão de Deus, a oração, que estamos no culto de oração, estamos nos humilhando diante da potente mão de Deus. É uma mão forte, Ele pode fazer qualquer coisa se Ele quiser. Ele pode nos abençoar se Ele quiser. Ele tem poder para nos guiar a vida inteira. Ele tem poder para nos sustentar no sofrimento, como sustentou Pedro, como sustentou aquela igreja. Então a gente vai com humildade, no tempo de sofrimento, é com humildade diante de Deus, sobre a poderosa mão de Deus. Verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Será que, quando a gente fala ansiedade, será que você já teve ansiedade? Outro dia eu vi uma pessoa com ansiedade, eu nunca tinha visto assim, da forma que eu vi. Uma pessoa que eu vi estava perto de mim, ficou tão ansioso que chegou a cair. Chegou a cair. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí eu tentei ajudar e era ansiedade, eu não sabia. Mas, de fato, quando eu falo ansiedade, cada um de nós talvez pense alguma coisa. Sabe por quê? Porque todos nós temos algum tipo de ansiedade. Às vezes mais séria, né? Mas de algum nível de ansiedade eles tinham e nós temos, isso é do ser humano. Mas nós devemos lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Se a gente pensar um pouquinho quanto Ele cuidou, quanto Ele cuida, quanto Deus nos amou. Acho que foi Silas que leu o texto no início. Não, ou foi... esqueci o nome de Amanda. Eu lembrei, Amanda. Acho que foi Amanda que lembrou, falando alguma coisa da bondade, da fidelidade de Deus. Foi um salmo, foi, Amanda? Então, e falava mais ou menos isso, da bondade e da grandeza, como Deus cuida de nós, como Deus ama. Eu me lembrei. Ele tem cuidado de nós, realmente a vida inteira. Por que a gente se preocupa? Porque a gente é humano, mas Ele cuidou, mandou Jesus para nos salvar. Ele já deu o melhor, que foi o Evangelho. Ele já morreu por nós, nós já temos a salvação, já temos a vida eterna. Porque a gente fica tão ansioso pelas outras coisas, pelo comer, pelo vestir, pelo futuro. O nosso presente já é abençoado. Deus já deu prova que Ele cuida de nós.
e a gente ainda fica ansioso, não deveríamos. Quando eu estou ansioso, eu gosto de lembrar disso, quando eu estou ansioso, que encomendai-vos ao Criador, como disse lá o último versículo do capítulo 4. E nas horas mais difíceis, eu gosto de me lembrar de quanto Deus cuidou de mim, quando eu nem percebia, no útero da minha mãe. Eu não tinha noção da vida. Eu já falei várias vezes aqui na igreja, quanto foi difícil para eu nascer, foi um parto difícil, mas Deus cuidou. Caí numa cisterna com uns 2 anos, quase morro lá, afogado, escapei. Engoli uma bola de gude. Ficou aqui. Me botaram de cabeça para baixo, escapei. Deus deu trabalho. Está vendo que Deus cuida de nós? Para que eu estar tão preocupado? Quando eu nem sabia, Ele estava cuidando de nós, meu Deus do céu. Ele tem cuidado, principalmente da nossa alma. O pecado, que é o maior mal que a gente pode... O maior perigo é o pecado. Mesmo assim, Deus já resolveu para a gente. Então, a gente tem muitos motivos para lançar sobre o Senhor nossa ansiedade. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, ruge como um leão, procurando alguém para devorar. Existir-lhes firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada no mundo. Ele volta a falar aqui sobre o sofrimento nesses versos. Ele diz para a gente ser sóbrio e vigilante. Ou seja, no tempo de sofrimento, seja sóbrio, vigilante, não brinque, tenha cuidado. É muito fácil a gente pecar, é muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente se afastar de Deus e é fácil a gente cair na tentação do próprio diabo. Cuidado, porque o diabo pode também trazer sofrimento. Olha só, o diabo pode também trazer sofrimento, mas Deus está no controle soberano, até mesmo nesse tipo de sofrimento. Porque o diabo vem como um leão, rugindo, querendo... Ele não vem com pena. Ele vem querendo destruir a gente. Matar, roubar e destruir. Um leão, quando pega uma presa, ele não tem pena. Ele mata, estraçalha. Pode ser uma criança, como os primeiros cristãos. Vocês já viram essa história? Os primeiros cristãos, às vezes, eram lançados ali diante dos leões com fome e para serem mortos, e eram muitos deles. Talvez até nessa época que Pedro está falando aqui, que Pedro falou e registrou, disse que os pais colocavam as crianças para morrerem primeiro diante dos leões. Não era porque os pais eram ruins, era o contrário. Os pais, já que iam morrer, então que as crianças morressem primeiro, para sofrer menos, já que os leões estavam com fome, iam devorar as crianças, matar rápido. E os pais passavam pelo sofrimento de ver seus filhos sendo devorados, e eles sabiam que iam ser devorados depois, só que eles iam ser devorados por leões não tão famintos, que iriam mordê-los aos poucos, e ele iria sangrar aos poucos, e os leões iam brincar com eles. Isso, nossos irmãos passaram por isso. Então, como um leão, o diabo não tem pena. Ele quer destruir a gente mesmo. Devemos ter cuidado. Mas o caminho é a humildade, o caminho é a oração, o caminho é encomendar nossas almas ao fiel Criador, resistir na fé. Certo que todo cristão sofre, toda irmandade nossa no mundo. Gente, é no mundo inteiro. Todos nossos irmãos do mundo inteiro, desde aquela época hoje, não tem cristão que não passe por isso. A gente for ver aí a missionária Margarete, lá naquele país, se vocês ouvirem os testemunhos dela, o que ela passa lá, a gente não tem noção. Ela sozinha, tem outras pessoas que dão apoio a ela, tem outros cristãos lá, graças a Deus, mas a gente não tem noção. Uma jovem aqui que tinha tudo para crescer como profissional, em doutorado, em etc, mas dedicou sua vida ali
a sofrer por causa de Cristo. É só um exemplo. Quantos outros no mundo inteiro, irmãos nossos, padecem. E finalmente, a esperança vem aqui também, quando diz que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja a glória, ou melhor, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa esperança que o Deus de toda graça há de nos fortalecer, de nos firmar, de nos edificar. É um trabalhar de Deus, a gente tem que ter essa esperança. Deus está trabalhando na minha vida, mesmo que eu passe no sofrimento, Ele diz aqui que é um pouco de sofrimento. Depois de ter sofrido por um pouco, é pouco diante da eternidade, que é para sempre a felicidade, a ausência de sofrimento. Aqui parece muito, mas a Bíblia diz em outras passagens que um dia todo o nosso sofrimento aqui será pequeno diante da glória que nós vamos provar na eternidade. Então, depois de termos sofrido por um pouco, talvez se a gente perguntasse àqueles irmãos lá, ele não achasse que era tão pouco assim. Mas Pedro está dizendo que é pouco, diante da eternidade e diante da esperança, o Senhor haveria de fortificar. O Deus de toda graça nos chamou à sua eterna glória. Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que é aperfeiçoar? É algo que já é bom, mas que vai ser aperfeiçoado, vai ser melhorado. É isso que Deus faz com a gente. Ele vai firmar, como diz a palavra, talvez os nossos joelhos estejam vacilantes, mas Ele vai firmar, fortificar e fundamentar. Os versos finais vai falar de Silvano, que foi um fiel irmão ali, no meio deles, que foi quem escreveu a carta, Pedro certamente dizendo a inspiração e ele escrevendo ali, no lugar de Pedro, Silvano. Fiel irmão, como também eu considero, vos escreveu, ou melhor, vos escrevo, através do Silvano, resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nela estáis firmes, e assim ele fala bem também, faz saudações, ele fala de Marcos, meu filho Marcos. Acredita-se que o Evangelho de Marcos foi escrito, o Evangelho que a gente tem hoje, ele foi o primeiro dos 4 evangelhos, foi com a supervisão do apóstolo Pedro. E Marcos foi aquele João Marcos, que uma das viagens missionárias ele não aguentou, ele desistiu. E depois ele queria ir novamente e Paulo disse, não vai, eu não levo. E Barnabé disse, ele vai comigo, e ficaram discutindo por causa de Marcos. Mas Deus foi tão misericordioso que restaurou a vida de Marcos, fez dele uma bênção, fez dele um dos autores do Evangelho, dos Evangelhos. E aqui Pedro reconhece, meu filho Marcos. Então acredita-se, não só por isso, mas por outros testemunhos, que Pedro supervisionou ali a escrita do Evangelho de Marcos. E Deus é poderoso para restaurar qualquer um de nós, como restaurou a vida do João Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz a todos vós que vos achais em Cristo. Vamos orar, estamos terminando, logo após faremos mais alguma oração aqui na frente, com quem puder vir. Oremos. Senhor, nos ensina a sofrer da forma correta, com esperança. Nos ensina a sofrer com humildade, diante da poderosa mão de Deus. Ajuda-nos a entender que todo esse processo o Senhor está edificando, santificando, está firmando a nossa vida, está aperfeiçoando,
se necessário, passarmos por um pouco de sofrimento, Senhor, que na verdade é tão doloroso, é tão grande para nós, mas diante da eternidade, diante da glória, diante dos sofrimentos de Cristo é pouco. Nos ajuda a entender, nos ajuda a sermos humildes, porque ninguém nos humilha quando nós já nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós, nos perdoa e nos restaura por Tua palavra, nos restaura pela Tua poderosa mão. Em nome de Jesus, amém. A bênção apostólica, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Irmão, se for possível, quem puder, venham aqui para a gente fazer mais algumas breves orações e assim a gente termina aqui na frente.